juntos novamente para o estudo do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli e Paulino Garcia. Ultimando preparativos. Finalmente, sob a coordenação do Dr. Odilon, seguiríamos a crosta terráquea, integrando um pequeno grupo de medianeiros em visita a determinado núcleo espírita da capital de São Paulo. Reunindo-nos, o instrutor esclareceu: estaremos com diversos irmãos de ideal que se consagram intensamente ao exercício mediúnico. Trata-se de um templo cuja frequência é considerável. Centenas de pessoas são atendidas todos os dias através do passe e da orientação. A maioria, infelizmente, está à procura de solução imediata para os seus problemas. Raros os que se preocupam em construir para a vida eterna. Muitos se aproximam do Espiritismo com o único pensamento de se beneficiar, imaginando que nós, os desencarnados, estamos investidos de mágicos poderes. Não sabem que a nossa atuação na esfera física é limitada e se lhes subordina à vontade. Todos os que anseiam pelo amparo do mundo espiritual deveriam estar conscientes de que necessitam eles mesmos funcionar na condição de médiuns, no equacionamento das suas dificuldades. No entanto, simplesmente oram, formulando as suas petições e permanecem de braços cruzados. Por vezes, sequer se dispõem a modificar a disposição íntima para facilitar-nos a inspiração. Não compreendem que o pensamento é a única alavanca com que contamos agora no sentido de auxiliá-los a remover os obstáculos e não nos oferecem ponto de apoio mental. Adquirem livros esclarecedores, mas não os leem. Se os leem, não meditam sobre os seus ensinamentos. Após diminuta pausa, o mentor prosseguiu. Alguns médios, todavia, em proveito próprio, ilusório, diga-se de passagem, fazem questão de sustentar esse misticismo ao redor de si. Repetem os equívocos de outrora, quando a condição de líderes religiosos do povo estimavam a idolatria e a bajulação. Com as entidades espirituais que os influenciam, julgam-se dispensados de estudar a doutrina, e se a estudam, não a aplicam a si mesmos, pois se consideram isentos da necessidade de aprender e, sobretudo, de se renovarem. Não possuem autocrítica e dominam as casas espíritas à semelhança de quem, sob hipnose coletiva, escraviza mentes e sentimentos com escusos propósitos. Os que não pensam em dinheiro querem prestígio. São espíritos com grande potencial de trabalho, mas enfermos que recusam a se admitir sob tratamento. Consideram-se missionários quando não passam de irmãos e irmãs com graves compromissos kármicos. Mas não seguem os preceitos do Espiritismo? Questionei. Não são médios e não lidam com realidade espiritual? Como então podem se submeter a tantas ilusões? Paulino, respondeu-me, seria ótimo se o conhecimento espírita nos transformasse de fora para dentro, se nos bastasse atravessar os portais de um templo religioso para que deixássemos de ser o que somos. Quando nos conscientizamos da própria indigência espiritual, é que o nosso verdadeiro trabalho de renovação íntima começa e consentimos que o Evangelho opere em nossa intimidade. Até então, os outros carecem de se modificar, mas não nós, que não queremos ceder 1 milímetro em nossos arraigados pontos de vista. Temos receio de que a humildade nos fragilize e nos exponha. O centro espírita que visitaremos aqui, genuína orientação doutrinária, insisti. Não propriamente, observou o mentor. Aliás, com genuína orientação doutrinária, mormente no campo da mediunidade, são poucos os núcleos espíritas em funcionamento. O personalismo, o interesse estão infiltrados em toda parte. Por que, então, não escolhemos um outro grupo para os nossos experimentos? Porque os nossos irmãos, que reencarnarão dentro em breve, necessitam de travar contato com a realidade com a qual se depararão sobre a Terra. Sentirão de perto a dificuldade para, por exemplo, serem eles mesmos junto à instrumentação mediúnica e evitarão cometer os equívocos que constatarão. Não tenhamos dúvida, Paulino. Se Moisés voltasse hoje ao mundo, é possível que novamente tomasse a decisão de proibir os homens do intercâmbio com o mundo espiritual. Infelizmente, o tráfico de influências que o grande legislador intentou proibir na mediunidade continua ativo. É claro que não podemos generalizar,
mas as casas espíritas estão repletas de vendilhões, companheiros interessados em outro tipo de ganho. Destituídos de bom senso, isolam-se, temendo que confrades mais esclarecidos os contestem e ameacem o seu império particular. Muitos desses nossos irmãos e irmãs mantêm extensas obras assistenciais e, inegavelmente, fazem o bem, todavia, mais alimentam o corpo do que a alma. Estão perdendo excelente oportunidade de se libertarem e, consequentemente, de libertarem o espírito de muita gente. Não estamos criticando, mas constatando um fato que lamentamos. Em determinados núcleos doutrinários, Paulino, nós não podemos entrar, nem nós, nem o que pensamos a respeito. Estou sabendo, acrescentei, que as obras que o senhor escreve sobre mediunidade não têm tido acesso a certos grupos. Dr. Odilon sorriu e declarou: Ora, meu filho, os nossos escritos são despretensiosos, anotações singelas, destinadas a alguns poucos amigos. O problema maior é que as próprias obras da codificação, de leitura e de análise indispensáveis, vêm sendo consideradas ultrapassadas, ficam engavetadas ou fechadas, servindo de adorno sobre as mesas. As novidades literárias, que questionável qualidade doutrinária, como que tem sufocado os livros que guardam fidelidade ao Pentateuco kardeciano. Por exemplo, o trabalho que os nossos maiores vêm desenvolvendo através do médium Francisco Cândido Xavier, sem que ainda tenha se ausentado do corpo, a sua obra para a nova geração de adeptos da doutrina é algo inédito. Eu faço uma observação que Chico Xavier ainda estava no plano físico quando esse livro foi escrito, certo? Por isso esse comentário dele. A sua leitura vem sendo progressivamente substituída pela leitura de volumes produzidos de forma aleatória, que um grande poder de marketing transforma em best-seller. Isso é grave, redarquiu preocupado. Grave e, com todo respeito, igualmente não deixa de ser uma articulação das trevas, uma tática velada para que o pensamento espírita se desfigure, ou no mínimo permaneça distante dos que pretendem se enganjar na doutrina. A obra de Allan Kardec, os considerados clássicos da nossa literatura e o trabalho psicográfico de Chico Xavier deveriam ser leitura prioritária a todos os órgãos de divulgação do espiritismo sério careceriam de propagá-los. O problema, porém, é que hoje em dia as editoras espíritas estão se preocupando mais com dinheiro do que com idealismo. Mas, Paulino, quem somos nós para interferir ou tentar reverter a situação, não é? O espírita é um homem comum, e o homem comum, mesmo quando se diga espírita, sem que se preocupe em empreender a sua transformação moral, é altamente personalista. Só nos resta perseverar na tarefa e vigiar o bastante para que não venhamos a prestar um desserviço à causa. Atentemos, meus amigos, para o que lemos e para o que estudamos, não é? Ficamos por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.